Time do Barcelona mais uma vez dá show, mais uma vez. Parece que tá virando rotina e tem um motivo para tudo isso. Barcelona vence por 5-0 do Valência, matando o jogo já no primeiro tempo, fazendo torcedores saírem do estádio aos 30, não do segundo, do primeiro tempo. A classificação do Barça para as semifinais da Copa do Rei. É isso que nós vamos falar após a vinheta. O time do Barcelona enfrentou hoje então o Valência e foi escalado com Chesney, Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Baldé, Fermín López, De Jong, Pedri, Rafinha, Yamal e Ferran Torres. Hoje o Lewandowski foi poupado. Hoje o time do Barcelona jogou com um time misto, né? Não tão misto, dá pra dizer que teve, na verdade, alguns jogadores bem específicos sendo poupados, tá? Por exemplo, o Araújo não começou jogando. O Araújo foi esse jogador que não jogou. Poderia ter jogado, não jogou. Mas daí jogou Pau Cubarsí, que já é um jogador que ganha oportunidades, que costuma ser um titular ali no time do Barça. Eric Garcia também, que às vezes joga pelo meio, mas hoje foi como zagueiro. Koundé e Baldé, que são titulares. Pedri, que é um titular. Mas, junto com ele, foi Frank de Jong e Fermín López. Frank de Jong e Fermín López. Ou seja, né? Aí tu poupa o Casadó, que entrou só no segundo tempo. O Gavi também não jogou, né? Tu poupa então esses jogadores. E joga também o De Jong e Fermín López. Então tem essas alterações ali no meio campo. O ataque, Rafinha e Yamal, né, que são parte desse cérebro desse time. Mas o Lewandowski não jogou hoje. E eu não sei se o jogo tivesse que ser decidido, ele não ia colocar o Lewandowski no segundo tempo, mas devido às circunstâncias que nós vamos falar depois, com 30 minutos do primeiro tempo o jogo já está decidido, Lewandowski hoje ganhou um dia de folga. E jogou o Ferran Torres. Eu acho que é uma leitura perfeita do Hansi Flick, tá? Eu acho que esse era realmente o jogo pro Ferran Torres jogar. Acho que o Hansi Flick leu perfeitamente o que fazer na partida. Acho que a estratégia do Hansi Flick, quanto até mesmo ao time que colocar para essa partida, foi perfeito. Bom, quanto ao jogo, né? 3 minutos de jogo, o Ferran Torres faz 1-0. 17 minutos de jogo, o Ferran Torres faz 2-0. Com 23 minutos de jogo, o Fermín López faz 3-0. Com 30 minutos do primeiro tempo, o Ferran Torres completa 4-0. Termina o primeiro tempo, 4-0 para o Barcelona. Um pouco depois que começou o segundo tempo, o Yamal faz 5-0. Aos 35 minutos lá do primeiro tempo, as câmeras já mostravam torcedores saindo do Mestalla. Torcedores saindo do estádio do Valência. Cara, o time do Valência, mesmo que foi com uma linha de 5, mais uma partida que o Valência marcou mal, que o Valência estava com as linhas avançadas. A única diferença é que hoje o Valência não tentou atacar, né? Naquele 7-1, o Valência tentou. Hoje não. Hoje o Valência estava todo perdido, errava tudo que era passe. O máximo que tentou era dar chutão pra frente, que com muita facilidade o Eric Garcia, o Cubarsí, o sistema defensivo do Barça ganhava nas corridas. O Valência errou tudo hoje, né? O Valência perdido, linhas altas, marcação muito ruim, tanto que o segundo gol do Barça é em lançamentos, bola nas costas da zaga, o do Fermín também. Então o Barça matou o jogo com muita facilidade. E o Barça teve muita facilidade de trocar passes, de entrar na área do Valência e finalizar como queria. Parecia um treino ataque versus defesa. Talvez não aconteceu algo pior, 8-9-0, porque eu acho que com o ritmo do jogo o Barça deu aquela diminuída de intensidade, aquela tirada de pé no segundo tempo, né? Mas eu acredito que o Barça não desrespeitou o Valência em nenhum minuto. Não teve brincadeirinha, embaixadinha, pisar na bola, querer ficar fazendo lancezinho, não. O Barça jogou sério os 90 minutos. Aí no segundo tempo entrou Gerard Martín, Héctor Forte, deu para dar minutos para Íñigo Martínez e Dani Olmo, que ficou muito tempo lesionado fora também. Então hoje foi uma partida muito boa pro calendário do Barça também, pro Hansi Flick conseguir administrar isso. O Valência que passa por um mau momento, né? Que momento ruim e triste do Valência, que é um time tradicional da Espanha, que já ganhou Liga Europa, 6 vezes campeão de La Liga, um time que já teve grandes nomes passando por lá, um time que direto, tá, né? Eu até tava pensando nisso. Por exemplo, nos últimos anos a gente teve Villarreal, Girona, Sevilha, o Atlético Bilbao, alguns anos atrás. Eu lembro do Atlético Bilbao na Champions. Eu lembro do Sevilha, né, o dono da Europa League, que todo ano, uma época, todo ano não literalmente, mas direto, eles ganhando a Europa League.
O Girona foi aquela sensação do ano passado, né, da temporada passada. O Real Sociedad no ano retrasado também foi um baita time ali de momento. O Villarreal durou mais tempo, tanto que o Villarreal chegou até em Champions, né, passando de fase em Champions. Mas infelizmente esses times não se mantêm, né. 1, 2 temporadas depois, ou porque troca treinador, ou porque os seus jogadores já são vendidos, eles caem, eles acabam voltando para ser meio de tabela. O Sevilha, por exemplo, na temporada, se não me engano, passada, estava brigando para não cair, mas agora o Sevilha está ali pro 12º. O Bilbao ficou muitos anos fora da Champions. Agora o Atlético Bilbao está voltando, né? O Atlético Bilbao está ali pro 4º, com o Ernesto Valverde bem. O Girona já não faz a mesma grande temporada que fez na temporada passada. Ou seja, fora Real Madrid e Barcelona, o Atlético de Madrid é aquele que consegue sempre se manter ali no G4. Mas o time do Valência, então, é um exemplo. Um time tradicional, que talvez, assim, uma história, né, uma outra... Claro, não Barcelona e Real Madrid, mas um time ali importante do futebol espanhol. Mas que, né, nessa temporada, por exemplo, tá aí no Z4. No Z4 não, né? Na Espanha não é Z4, é 3, né? É zona de rebaixamento. O Valência está na zona do rebaixamento, o Valência tá mal, vive um mau momento, vive uma má fase. Olha, o Valência vai ter que brigar bastante para não cair, tá? O Valência vai ter que brigar muito para não cair. Uma boa sorte aí pro time do Valência. O Barcelona foi lá, fez sua parte e ganhou. Aí a gente já nota que quando o Barcelona enfrenta times que são mais abertos, que dão mais espaço, o Barça tem muita facilidade, porque daí Yamal, Rafinha, os lançamentos, é melhor para os nossos meias trabalharem. O Barcelona tem muito mais facilidade contra times mais abertos, contra times que não montam um ferrolho e um ônibus na área. Quando é times mais fechados, o Barça tem que trabalhar um pouco mais, o Barcelona tem que lutar um pouco mais. Mas, cara, também não acho, tá, que a gente vai ter que estar fazendo crise, porque em determinado momento o Barça ganhou de 1-0 do Alavés, entendeu? 3 pontos são 3 pontos e vitória é vitória. E hoje foi mais uma grande vitória. E não tem que reclamar. Eu lembro que o Barça tinha... Eu lembro das raivas que a gente tinha aqui em vídeo pós-jogo, quando o Barça enfrentava o Cádiz, por exemplo. O Barça contra Cádiz, contra tantos outros times, o Barça às vezes até perdia. O Barcelona tinha jogos que o jogo de Copa do Rei era um desgaste emocional e físico pro Barça, porque o jogo ia pra prorrogação. Ou um jogo como hoje poderia ter ido pra prorrogação com até o último minuto acabar, sei lá, um 5-4 maluco. E hoje não, o Barcelona hoje não teve nenhum desgaste físico, hoje o Barcelona não teve nenhum desgaste emocional. E isso não é, isso do Barça ganhar de 5-0 que nem ganhou hoje em um jogo de quartas de Copa do Rei, não era uma realidade há uma temporada atrás, há um tempo atrás. Então tem que se valorizar isso sim, tá? Tem que se valorizar muito. Na Copa do Rei, nós temos Real Sociedad, Atlético de Madrid e Real Madrid e Barcelona. E vai acontecer então o sorteio, se eu não estou enganado é sexta, amanhã, né? Mas vai acontecer o sorteio. Nós podemos ter, numa semifinal que agora sim é ida e volta, a gente pode ter El Clássico, a gente pode ter Barcelona e Real Madrid, né? El Clássico. A gente pode ter Barcelona e Atlético de Madrid, ou Barcelona e Real Sociedad, que daí dá um Atlético e Real Madrid. Olha essa fase de Copa, essa Copa do Rei, e por incrível que pareça, raramente dá El Clássico em Copa do Rei, e eu não lembro, eu acho que 2013 foi a última vez que foi final, tá? Então, em El Clássico. Então, olha, a gente pode ter El Clássico na semifinal, ou pode ter um Real Madrid Atlético de Madrid, né, numa semifinal. Então o Barça pode enfrentar ou o Atlético, que é um adversário difícil sim, né? Ou o El Clássico, que é todo o El Clássico, ou uma Real Sociedad. Esses são os possíveis adversários do Barça na semifinal. É um título, tá aí, e agora sim, agora a Copa do Rei pega um valor ainda maior, né? Ainda maior, porque a possibilidade, mesmo se enfrentando, se enfrentar é óbvio, mas mesmo se não se enfrentarem, agora a possibilidade de Barcelona e Real Madrid, pelo menos um dos dois, tá na final, é muito grande. Até porque os dois chegaram na semifinal. Bom, agora o Barça vai voltar para a La Liga domingo contra o Sevilha, por isso a gente tem que ficar de olho em Real Madrid e Atlético de Madrid, que acontece sábado. O jogo, um empate é o melhor cenário, porque daí o Real Madrid fica com 50, Atlético com 49 e o Barça ganhando do Sevilha 48. Ou então, se o Real Madrid ganhar, o Barça ganhando do Sevilha, o Barça tira, não vou dizer tira, né, para não decretar, mas o Barça passa do Atlético de Madrid. E aí a briga fica ali, Barcelona e Real Madrid, e pelo menos o Barça está na frente do Atlético de Madrid. Mas se o Real Madrid perder, eu também acho bem melhor do que se o Atlético perder, porque daí o Barça fica muito encostado também com o Real Madrid. É lógico que o melhor resultado é o empate, mas enfim, o importante é que o Barça ganhe do Sevilha, porque senão não adianta fazer projeção nenhuma. Mas ficar de olho então, empate seria
perfeito, cara, perfeito. Ou então, se tivesse que escolher, eu escolheria a vitória do Atlético. Mas tudo isso, claro, com uma vitória do Barça sobre o Sevilha. Então é olhar o jogo de Real Madrid e Atlético, ver o que acontece pela La Liga sábado e ganhar então do Sevilha. Beleza?